Então, boa tarde, meus queridos alunos. Tenho muita saudade de vocês, né? Hoje eu estou aqui, então, para fazer uma explicação rápida, um videozinho rápido sobre esse conteúdo que eu coloquei para vocês. Vocês viram que é um conteúdo de geometria, onde eu faço uma proposta de leitura da planta baixa da nossa casa, né? E para isso a gente vai precisar de alguns conceitos da geometria, nossa velha conhecida, né? E aí o que eu quero trazer hoje para vocês é relembrar um pouquinho desses conceitos para que a gente possa, enfim, fazer essa atividade que eu estou propondo para vocês. Bom, geometria, então, é uma palavra grega, né? Vem do geo, que significa terra, né? Metria, medir. Então, é uma palavra autoexplicativa, né? A geometria começou, então, com a medição da terra. Claro que a geometria foi desenvolvida nos várias civilizações de formas diferentes de acordo com as necessidades que alguns tinham, que as civilizações tinham. Então, assim como toda ciência, a geometria ela foi sendo desenvolvida de acordo com as necessidades humanas. Nós desenvolvemos as ciências para suprir as nossas necessidades, e não foi assim diferente da matemática, que é uma ciência, né? Hoje nós estamos aí em busca de uma vacina, né? E para suprir uma necessidade nossa, uma deficiência nossa de combater o vírus. É assim. Só que antes, as várias civilizações, então, acabavam desenvolvendo de formas paralelas e pouco se interagiam com relação às necessidades. Bom, e no Antigo Egito, uma das necessidades muito grandes lá no Egito era medir, porque eles cobravam impostos sobre as terras férteis. Lá quando o Rio Nilo tinha as cheias, lá da história que vocês se lembram, né? O Rio Nilo então tinha as cheias e deixavam as terras ao longo das margens do rio, eram terras férteis, e aquelas terras, então, eram usadas para a produção, né, de alimentos, e sobre aquelas terras, os faraós cobravam muitos impostos. E começou, né, não, mas calma aí, o meu pedaço aqui é menor que o do fulano, né, então eu tenho que ter e não era por produtividade, então era por área que tinha disponível, então eles tinham que achar uma forma de medir aquela área para que os impostos fossem cobrados, né? Bom, começou a medição dessas áreas, começou, então, utilizando unidades de medida que eram humanas, que eram do faraó, do rei. Então, era o palmo, até hoje, no sistema britânico ainda existe, né? O palmo, a polegada, o pé, né? Só que o faraó morria, vinha um outro rei com um outro pé, uma outra medida, e então eles viram que não era muito coerente utilizar essas unidades de medida. E aí eles foram aprimorando. Bom, os cartógrafos e agrimensores, eles sempre pensaram numa forma, então, única de medir a área. E aí, um dia, isso é história, né? Que eles estavam, então, colocando ladrilhos, né? E como que eles mediam a quantidade de ladrilhos que iriam, por exemplo, na sala real, né? Então, eles começaram a ver que a quantidade de ladrilhos, eu vejo quantas fileiras tem, né? E quantas fileiras tem na base, quantas fileiras tem na altura ali, e multiplico, e eu tenho a quantidade de ladrilhos necessários. Então, eles chegaram à conclusão de que sim, era possível calcular uma área com uma unidade só. Ora, uma unidade de área. Eles forjaram, então, um ferro que dava uma unidade de área. E a partir dali, eles começaram a medir as terras e a cobrar os impostos não justos, mas pelo menos equivalentes a cada unidade de área, né? Então, assim, bom, eu vou dar uma explicação rapidinha em perímetro e área, porque vocês vão precisar disso, não só de perímetro, área, e de escala, que é aquela proporção, razão e proporção que a gente estudou lá na sexta série. A gente vai precisar disso para fazer a planta baixa da nossa casa, ou do nosso projeto, ou do nosso edifício, ou sei lá, o que vocês quiserem criar, tá? Então, eu vou dar uma explicaçãozinha bem rápida, né? Deixa eu carregar aqui. Sobre planta baixa, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha, então. Vamos começar primeiro, né? Sobre
o perímetro, tá? Eu vou fazer uma coisa meio rápida aqui para vocês, tá? Então, assim, o que seria o perímetro? O perímetro, por definição, é a soma de todos os lados, né, de uma figura plana, tá? Bom, uma figura plana. Então, uma figura plana ela é delimitada no plano, né? São duas dimensões, né? E o perímetro seria a soma de todos esses lados. Então, se eu fizer para vocês aqui, né? Vou fazer aqui um retângulo, né? Então, vou fazer aqui um retângulo para vocês. Esse retângulo tem aproximadamente de base, ele é 4, né? E de altura 13,5. Né? Vou botar aqui 13,5 de altura, né? Então, aqui a base é 4 e a altura 13,5. Acredito até que seja 4, né? Então, como fica o perímetro dessa figura? Bom, o perímetro seria a soma de todos os lados dessa figura, tá? De uma figura plana. Então, o perímetro aqui, eu tenho 8 mais 7, 13. 15 unidades. Aqui pode ser centímetro, a minha unidade de metro, pode ser quilômetro, né? Então, então, nesse caso, o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura plana, né? E se fosse um triângulo? Bom, então vamos fazer aqui perímetro, né? De um triângulo, né? Vamos tirar aqui, tá? Só para vocês. Tá? Vamos desenhar uma outra figura aqui. Vou desenhar uma outra figura aqui, né? Né? Um triângulo onde eu tenho base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Base 7. Aqui, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4,5, né? Então, o perímetro desse meu triângulo, ele vai ser a soma de todos os lados, né? Ah, simples assim, simples. Né? Que dá 14, vou botar um sozinho, 0,5 unidades. Mesma coisa, porque eu não sei se é, né? Quilômetro, metro, centímetro, milímetro. Então, assim, vocês vejam, perímetro, a soma de todos os lados. Perímetro é um conhecido nosso, né? A gente já tinha trabalhado com o perímetro. Bom, e aí eu venho um outro conceito importantíssimo na matemática, que é a área de uma figura plana. Bom, vamos começar com qual figura plana? Vamos começar com a área do quadrado, a área do retângulo, né? Que um quadrado é um retângulo de lados iguais, né? Então, área do retângulo, tá? Bom, como vocês viram, os agrimensores viram que eu pegava as fileiras, né, na horizontal e multiplicava pelo número de fileiras da vertical. Então, muito básico isso. Eles começaram a ver que a área de um retângulo é facilmente. Vamos colocar aqui, né? A área de um retângulo eu consigo fazer facilmente como? Né? Contando as fileiras na horizontal e as fileiras na vertical. Né? As fileiras na vertical, quantidade de fileiras e quantidade de linhas. Então, linhas versus coluna. Né? Mas na matemática a gente acaba chamando de essa parte de baixo de base e essa parte aqui de altura. Vocês vejam aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos eu tenho na base. Então, a minha base, tá? Eu vou chamar B de base, né? Vou chamar de B de base e vou chamar H de altura. Né? E aqui, a minha altura, eu tenho 3.
né? Então, a área de um quadrado, de um retângulo, tá? Ela é dada por base vezes a altura. Bom, nesse nosso caso, quanto vale a base? 6. Quanto vale a altura? 3. Então, 3 vezes 6, 18 unidades de área. Então, a área ela é dada, né, pela superfície que é delimitada pelo perímetro dessa figura plana, que é uma linha poligonal fechada, tá? Então, vocês vejam que a área, então, desse meu retângulo, base vezes altura, 18 unidades de área. Vou precisar da área? Claro que vou para a minha planta baixa para calcular a mesma coisa que eles precisavam. Os impostos? Sim, também, porque nós pagamos IPTU sobre a área que ocupamos, a área construída da nossa casa, né? Sobre a área do nosso terreno, né? E o perímetro, bom, o perímetro ele é calculado para dividir o terreno, nosso terreno, com os limites, né, da calçada, os limites dos vizinhos. Então vocês vejam que esses conceitos eles são antigos e nos acompanham até hoje. Nós vamos precisar, para calcular a quantidade de piso que vai no nosso quarto, para calcular se é possível colocar 2 camas, 3 camas, um guarda-roupa, né? Então, nós vamos calcular a área. A nossa planta baixa, a área e o perímetro, importantíssimos na nossa planta. Vamos precisar calcular, vamos. A nossa casa quase sempre é retangular, né? Algumas peças são diferentes. E aí, eu tive uma aluna minha, né? Então, professora, mas a minha mãe fez um poço de luz triangular, e agora como é que eu calculo a área? Bom, perímetro. Perímetro eu mostrei de somar os lados que delimitam a figura. Agora, pai, a área, professora, e agora? A minha mãe fez um poço de luz triangular, e sabe que mãe é mãe faz poço de luz de várias formas, né? Então, nós vamos aprender a calcular a área desse triângulo. Então, agora eu quero dividir com vocês a área do triângulo. Bom, então vamos lá. Eu tenho lá, então, meu poço de luz, né? Que a minha mãe fez lá na minha casa. E mães são mães, né? Que é um triângulo. E agora, professor, o que eu faço? Não, agora nós vamos fazer desse triângulo um retângulo, né? Ora, porque nós somos geômetras, nós somos agrimensores, nós somos alunos dedicados e que conhecem matemática, né? Então, nós vamos fazer um retângulo. E nesse vértice aqui do triângulo, eu vou traçar uma linha que eu vou chamar de altura, tá? O H, então, vai ser a altura do meu triângulo, tá? E eu vou, então, calcular a área desse quadrado aqui primeiro, que é formada, né, desse vértice até a ponta do outro vértice da base. Então, aqui, ó, eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Ah, professora, então vamos chamar aqui de área 1, né? Essa área 1 aqui, tá? Desse meu primeiro retângulo. 2 vezes 2. Então, 4 unidades de área, né? Aí, professora, e agora? Bom, agora eu vou calcular o meu outro quadrado, que é essa área aqui, que eu vou chamar de área 2. Então, a área 2 eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui é 4 e aqui são 2, né? Então, vai ser base vezes altura. 8 unidades de área. Olha, professora, então aqui eu posso ter de um triângulo, eu tenho 2 retângulos? Sim, 2 retângulos, né? Bom, vamos ver então assim, ó, a área total, vou chamar de área T. A área total aqui seria a área 1 mais a área 2, né? Então, a área total a área 1 é 4 mais a área 2, que é 8, 12 unidades de área.
Ah, professora, mas aí eu tenho a área de todo esse retângulo? Sim, sim, a área de todo o retângulo, tá? Então, agora a gente vai ver uma coisa aqui. Bom, eu tenho a área de todo o retângulo, né? Então, vou apagar tudo aqui. Ah, eu tenho a área de todo o retângulo, tá? E, como eu falei para vocês, vocês imaginem assim, aqui, né? Agora que estava muito riscadinho, vou desenhar de novo para vocês, né? Os meus dois quadrados. Então, a área total é toda essa área aqui. Só que a área do triângulo, né? Vamos ver aqui, a área do triângulo é metade da área desse quadradinho aqui e mais metade da área 2 desse quadradinho aqui, desse retângulo aqui. Então, a área do triângulo ela é metade desse verdinho aqui, ó, metade desse quadrado ou desse retângulo aqui de área 4 mais a metade desse retângulo aqui, que era a área 8. Então, na verdade, esse meu triângulo é metade desse mais metade desse, né? A área total é esse mais esse. Então, a área do meu triângulo, ó, meu triangulinho aqui, ó, tá? Vai ser as 12 unidades de área, que é o todo, que é todo o quadrado, que é todo o retângulo, né? Dividido por 2, porque é a metade. Então, essa metade aqui vale 2 unidades de área. Essa metade aqui, que era 8, metade vale 4 unidades de área. Então, 2 mais 4, 6. Área total dividido por 2, 6. Então, a área do meu triângulo, né, é igual a 6 unidades de área. Então, vocês vejam o seguinte, poxa, então é fácil. Ora, eu calculo a área de um retângulo, né, dividido pela altura aqui, que é a linha que vai do vértice até a base, mais a área desse retângulo e divido por 2. Ou somo as duas áreas no grande retângulo e divido por 2. Muito bem. E aí nós vamos para a fórmula da área do triângulo. Ora, se eu tenho que somar as duas, né? Se eu tenho que somar os dois retângulos e dividir pela metade, né? Ora, eu vou fazer uma fórmula para isso, né? Bom, aqui eu tenho meu triângulo, né? Então, aqui eu tenho meu triângulo e aqui eu tenho o H, que eu chamei de altura, que é a nossa altura, tá? Pela notação matemática. E aqui eu tenho uma distância que eu vou chamar de base, né? Que é essa distância aqui, né? Então, ora, se o grande retângulo eu calculo base vezes altura, a área do meu triângulo, né? A área do meu triangulinho, do triângulo, eu vou chamar de base vezes altura, que é a área do retângulo, dividido por 2. Então, vocês vejam que a fórmula da área de um triângulo, ela vem, na verdade, da fórmula da área do retângulo, né? Dividido por 2. E não tem como esquecer. Qualquer triângulo, professor, qualquer triângulo. Um triângulo equilátero, escaleno, um triângulo retângulo, né? Um isósceles. Ah, qualquer. Posso sempre fazer a aproximação da área pelos retângulos? Pode. Inclusive, aí vem lá, a gente está falando de planta baixa, né? Então, inclusive vem quando vocês estiverem lá, né? Então, uma área. Ah, professora, eu tenho meu quarto, mas o meu quarto, a minha mãe. Ah, não, agora vamos dizer que foi o pai, né? Bom, o meu pai resolveu fazer lá um, um puxadinho, uma lateral aqui para eu colocar a minha cama, né? E agora, professora, não é um quadrado, não é um retângulo e não é um triângulo. Como é que eu vou calcular essa área aqui? Ah, nós vamos calcular a área dividindo, né, em retângulos, né? Aqui eu tenho a base 4, altura 1, 2, 3, altura 4. Aqui a base
2 e altura 2. Então, essa é a superfície daqui, né? E aqui, mais essa superfície daqui. Então, a área total vai ser a soma das duas áreas. A área 1, 4 vezes 4, base vezes altura. 16 unidades de área. Aí a área 2, professor. Área 2, base vezes altura, né? 4 unidades de área. E a área total? A área total é a área 1 mais... ficou feio isso aqui, né? A área total, vamos aqui colocar. E qual é a área total? A área 1 mais a área 2, né? Ou seja, 16 mais 4. Então, a área total, né, desse meu quarto aqui, que o meu pai resolveu fazer, né, um cantinho de estudo lá para mim, né, vai ser 20 unidades de área. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês deixem assim nos comentários, né, o que vocês, as dúvidas que vocês tiveram. Quero ver a planta baixa do projeto de vocês, da casa de vocês, né? E temos uma planta baixa, ela pode ser somente com as medidas, e a gente chama de planta baixa humanizada, que é quando eu coloco os móveis, eu boto à disposição de como eu gostaria que aqueles móveis ou que que aquela decoração ficasse naquela casa. A gente vê muito isso em jornal e revista. Espero, então, os comentários de vocês, espero que vocês me mandem as plantas baixas, calculando sempre perímetro e área, tá? Um beijão para vocês, se cuidem, fiquem com Deus, tá? E em breve a gente vai estar junto, tá? Na próxima aula a gente continua assim com aí a área de outras figuras planas, circunferência, que é muito lindo, a não ser que a tua mãe já tenha feito, né, um posto de luz em forma circular. Bom, aí tu vai ter que esperar a próxima para conseguir calcular. Beijão, queridos. Tchau.